As pessoas no Ocidente, os chamados líderes, e você está absolutamente certo, quero dizer o grupo europeu, embora não sejam psicopatas ou fascistas declarados como Trump, vivem em seu próprio mundo de fantasia e são incapazes de lidar com Putin pessoalmente e com a Rússia como ela realmente é, em vez de lidar com a Rússia como é imaginada, como algum tipo de ameaça assustadora no horizonte. Olá, pessoal. Aqui é o Pascal do Neutrality Studies e hoje estou conversando com o Dr. Michael Brenner. Michael é professor emérito de Assuntos Internacionais na Universidade de Pittsburgh e pesquisador do Centro de Relações Transatlânticas da Johns Hopkins. Michael, bem-vindo de volta ao canal. Bem, Pascal, estou muito feliz de pedir volta com você. Sempre fico feliz em conversar com você. Você é uma das vozes e mentes que realmente observa o que está acontecendo a partir de uma perspectiva muito realista no momento. E eu queria saber um pouco mais sobre o que você pensa a respeito dos acontecimentos mais recentes nos Estados Unidos em relação aos assuntos internacionais. Por exemplo, tivemos o recente anúncio ou discurso de Donald Trump e Pete Hegseth para algumas centenas de generais e almirantes. E agora temos a promessa dos Estados Unidos de fornecer mísseis Tomahawk. Você pode me dizer, do seu ponto de vista, estando nos Estados Unidos, como tudo isso lhe parece? Bem, vamos começar com alguns pontos elementares, mas fundamentais. Primeiro, não acredito que tenha havido qualquer mudança na perspectiva estratégica, na visão geral, seja de Donald Trump, na medida em que ele pensa de forma coerente e lógica, ou entre seus principais associados. Acredito que no primeiro mês ou dois, ou nas primeiras, digamos, várias semanas de sua administração, houve uma grande má interpretação sobre quais eram, de fato, os objetivos ou principais metas de Trump, especialmente em relação à Ucrânia. Muitos estavam prontos para vê-lo como um pacificador, ou pelo menos um mediador, mesmo que os Estados Unidos fossem então, e continuem sendo, um beligerante na guerra. E a impossibilidade de conciliar esses dois papéis, como aliados e beligerantes por um lado, e como potenciais mediadores por outro, parece ter escapado a muitas pessoas. Mas vamos lembrar que desde o início não havia nenhuma evidência concreta ou qualquer manifestação vinda de Trump ou de seus principais associados indicando disposição para aceitar o que têm sido os termos fundamentais, os termos mínimos, que os russos aceitariam como base para algum tipo de acordo. Sabe, ouvimos muito sobre supostos ou chamados cessar-fogos, até mesmo sobre a troca de territórios, ou seja, aquelas partes da Ucrânia de 2014 ocupadas pela Rússia, em troca de uma paralisação no local. Mas a verdade é que seja qual for o grau em que esse último conjunto de concessões foi considerado, eles ainda não respondiam às principais preocupações estratégicas da Rússia, que eram garantir que a Ucrânia nunca mais fosse usada como plataforma para atacar ou, de qualquer forma, enfraquecer ou minar a segurança da Rússia. E isso permanece até hoje, como repetido quase semanalmente pelo presidente Putin e pelo Sr. Lavrov, como o Sr. Putin fez novamente hoje na conferência de Valdai. Isso se traduz em uma Ucrânia neutra, militarmente enfraquecida, que não teria nenhuma afiliação institucional com qualquer organização de segurança ocidental. E um reconhecimento disso, um reconhecimento formal, pelos Estados Unidos e por todas as potências ocidentais. No que diz respeito ao governo Trump e ao seu sucessor, o governo Biden, e devemos mencionar também o primeiro governo Trump e o governo Obama após 2014, isso é algo que eles nunca estiveram dispostos a aceitar. Assim, acredito que desde o início, qualquer perspectiva de um acordo negociado e de uma estabilidade relativamente duradoura nunca esteve realmente em jogo. Posso te perguntar uma coisa aqui?
Eu continuo interpretando o que os Estados Unidos estão fazendo no momento como uma tentativa de definir ou tentar ajustar sua esfera de influência. Os lugares onde podem dizer aos outros como as coisas devem ser conduzidas. A Ucrânia é, claro, um exemplo principal, porque sabemos o quanto houve de interferência dos Estados Unidos no processo político interno, algo que os russos dizem explicitamente ser uma violação direta dos acordos políticos de 1991 que foram feitos, de que não haveria interferência mútua em terceiros estados. Esse é o principal argumento que os russos usam para dizer: olhem, não fomos nós que quebramos esses acordos primeiro. Eles foram quebrados pelos Estados Unidos. Você também vê dessa forma que os Estados Unidos continuam tentando estabelecer o precedente de que têm o direito de basicamente dizer a outros estados, até mesmo estados vizinhos imediatos da Rússia e da China, como seus processos devem ser conduzidos. Of how their processes will be running. Well, that has become now manifestly true. Bem, isso agora se tornou manifestamente verdadeiro e se tornou explícito. Enquanto no passado, não acredito que os predecessores do Sr. Trump tenham se negado uma latitude muito ampla em relação aos meios, aos lugares e aos propósitos para os quais os Estados Unidos poderiam aplicar poder ou influência coercitiva, seja militar, econômica ou por meios menores ou mais tangíveis. O que Trump fez nos últimos 8 meses foi, de fato, puxar de volta a cortina ainda um tanto opaca e revelar o quão implacáveis os Estados Unidos são e têm sido em sua disposição de usar todos os meios à sua disposição para conseguir o que querem. O que significa conseguir o que querem? Bem, vamos pensar nisso primeiro em termos estratégicos amplos. O esboço do pensamento americano sobre o mundo pós-Guerra Fria, voltando agora quase 35 anos, permaneceu constante. E isso foi declarado de forma muito concisa no famoso memorando de Paul Wolfowitz, escrito em março de 1991, quando ele era um alto funcionário do Departamento de Defesa. Era para ser, de certa forma, um memorando apenas para seus olhos, destinado ao presidente e ao secretário de Defesa. O documento vazou e foi desautorizado pelo presidente Bush. Mas esse documento, com seu esboço bastante detalhado, na verdade, um projeto de como os Estados Unidos deveriam e poderiam, de fato, não apenas manter uma posição dominante nos assuntos internacionais, mas também ser capazes de institucionalizar uma dominação que seria mundial, globalmente geográfica e duradoura. Houve uma passagem famosa em que se defendia que um dos principais aspectos dessa estratégia seria negar ou impedir o surgimento de qualquer outra potência que pudesse desafiar a hegemonia americana. E hegemonia, conforme entendida e declarada de forma muito clara no memorando de Wolfowitz, significava realmente controle imperial, se não controle físico direto, então controle político de fato do sistema mundial. Supostamente rejeitada pelo primeiro presidente Bush, Bush pai, como podemos chamá-lo, na verdade, a perspectiva de Wolfowitz ao longo das 3 décadas e meia seguintes tornou-se amplamente aceita, quase uma espécie de visão universal entre as elites da política externa americana, e pode-se até dizer pela classe política americana em geral. E o que estamos vendo sob Trump é a manifestação mais concreta e flagrante dessa convicção, de que os Estados Unidos devem, de fato precisam e podem ditar os termos das relações com qualquer outro país que considerem relevante no mundo, a fim de garantir essa posição dominante americana. Isso envolve interferência de todos os tipos, seja militar, atacando o Irã, ou comercial. Podemos citar como exemplo marcante a campanha tarifária. Seja por intimidação política aplicada não apenas a rivais em potencial, não apenas a partes neutras como a Índia, mas até mesmo a seus supostos amigos e aliados, que sempre, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, adotaram uma postura de deferência em relação aos Estados Unidos, e agora, de fato, se veem obrigados. Sob pressão de Trump, digo obrigados na visão deles, não quero dizer objetivamente, a certificar seu status de vassalos. Portanto, há muito pouco de obscuro agora sobre as intenções americanas,
os propósitos extremistas dos Estados Unidos ou os meios americanos para alcançá-los. O que você está dizendo é um argumento que o Brian Belichick também faz repetidamente, e eu acho que com muita razão. Ele chama isso de continuidade de agenda e divisão de trabalho. Ou seja, alcançar a continuidade da agenda, a hegemonia dos Estados Unidos. Por exemplo, agora jogando a guerra por procuração na Ucrânia para os europeus. Assim, há uma divisão de trabalho para que o império possa se concentrar em outras áreas. E o que vimos recentemente no Nepal, e os protestos também na Indonésia, e assim por diante, são exemplos de quando os Estados Unidos usam sua capacidade secreta, por meio de ONGs, para pressionar outros estados a se alinharem. E o que vemos na Venezuela, por exemplo, é apenas um momento em que eles usam violência aberta para controlar seu hemisfério. Agora, a questão para mim, porém, é, mesmo que esteja cada vez mais claro que Donald Trump não é uma exceção, mas apenas a versão mais recente dessa estratégia de longo prazo, que tipo de mecanismos ele possui? Vemos que os Estados estão empregando como império para alcançar tudo isso. E em quais pontos isso realmente dá errado? Porque não acho que tudo esteja realmente seguindo o plano de Wolfowitz. E se você observar como Rússia e China estão se aproximando, como a SCO e os BRICS estão realmente galvanizando o mundo não ocidental, isso deve ser algo que preocupa profundamente esses neoconservadores, certo? E há 2 anos, foi você quem me explicou a gênese dos neocons. Você pode falar um pouco sobre isso? Bem, acho que é um equívoco atribuir a Trump e ao seu entourage e ao seu círculo mais amplo de conhecidos. Vamos lembrar, Donald Trump conversa e ouve todo tipo de pessoa que não necessariamente ocupa cargos oficiais. Em seu primeiro mandato, ele costumava falar todas as noites com aquele apresentador da Fox, seja lá como você queira chamá-lo. Jornalista, comentarista, enfim. O nome dele me escapa agora. Quero dizer, ele no meio como seu secretário de defesa, certo? Bem, sim. Ele escolheu esse simplório Higgs como secretário de defesa, o que mostra que Trump não tem senso. Primeiro, ele não tem senso de responsabilidade, não só responsabilidade com os outros, com o país, com os cidadãos americanos, mas ele é incapaz de organizar grandes projetos de forma coerente, de montar equipes, de coreografar o que fazem, de coordená-los. Ele não tem nem o conhecimento, nem o temperamento, nem a inteligência para isso. Quero dizer, a verdade é que Donald Trump é um psicopata clínico, do tipo narcisista maligno, com certas outras características infelizes de personalidade mental. Quero dizer, ele é o fascista por excelência. Se entendermos o fascismo, antes de tudo, como um certo estado de espírito e atitude em relação ao poder, liderança, direção, etc., tudo isso foi muito bem exposto pelo filósofo e romancista italiano Umberto Eco há alguns anos. E a correspondência com Trump é, em todos os aspectos, quero dizer, quase perfeita. Além disso, Trump não consegue manter a atenção em nenhum assunto por mais de alguns minutos. Isso é literalmente o caso. Foi testemunhado por pessoas que trabalharam com ele por anos. Não se esqueça de que seu ex-chefe de gabinete, General Kelly, em sua primeira administração, e o General McMaster, seu conselheiro de segurança nacional, ambos afirmaram publicamente no ano passado, durante a campanha, que Trump é um fascista, essa é a palavra deles, e que o homem é incapaz de pensar logicamente e de planejar de forma coerente. Temos que perceber, portanto, que quando se trata das declarações de Donald Trump, estamos falando de palavras ou slogans encadeados de forma quase aleatória. Um processo de livre associação, ou na maioria dos casos, de não associação, se preferir. Muitos dos quais são autocontraditórios, além de contraproducentes, e, portanto, suscetíveis de serem manipulados por outros ao seu redor, que se fixam em uma das obsessões de Trump,
e, na prática, a direcionam para um determinado curso de ação preferido, como os passos recentes em relação à Ucrânia. E Jonathan Miller, seu vice-chefe de gabinete, aparentemente é muito ativo nisso. E então surge um tweet no meio da noite, muitos dos quais, ao que parece, nem sequer são redigidos por Trump, mas por Miller, que depois mostra para ele e ele diz, está ótimo, é assim que me sinto. E o tweet é publicado. Então é isso com que estamos lidando. Sim, mas o que isso faz com o sistema? Porque, sabe, havia essa suposição de que Donald Trump era um ponto fora da curva no sistema, certo? Que ele era alguém que entrou nos círculos da elite, vindo de... Bem, quero dizer, ele próprio já era uma elite, certo? Mas ele não era uma elite política. E que ele entra e basicamente cria um novo paradigma, essa mudança do America First, focando no país, e assim, basicamente indo contra a visão neoconservadora de dominação total no exterior. Isso também fazia parte da retórica dele, claro, que o elegeu. Ele era o candidato da paz, e agora parece que tudo isso era só conversa fiada. Então, o que isso faz com o sistema, do jeito que ele é e do jeito que a administração agora funciona? The way he is and the way the administration now runs. Well, first of all, let's say to link together the Bem, antes de tudo, associar as palavras Donald Trump e paradigma é fantasiar. Ele não tem paradigma. Ele não possui uma concepção ou compreensão organizada do mundo, dos Estados Unidos ou de qualquer parte dele. De certa forma, ele não tem mente, como geralmente entendemos em relação a pessoas em posições de responsabilidade, muito menos um presidente dos Estados Unidos. Existem duas formas, eu acho. Vou voltar à questão que você levantou sobre uma nova perspectiva, independentemente de usarmos o termo paradigma ou não. Sempre houve duas projeções. Uma é a projeção sobre ele feita por aqueles que votam nele. Mas vamos lembrar que na política americana, no mínimo 80% dos votos estão predeterminados. 40% da população votará automaticamente nos republicanos, 40% votará nos democratas. Nos últimos anos, nas últimas décadas, esse número tem sido 45%. Não é que os outros, ou as pessoas indecisas, sejam independentes reflexivos. Muito pelo contrário. Na verdade, a maioria dos chamados independentes são pessoas ainda menos informadas do que os outros 80% ou 90%. Mas os Estados Unidos estão repletos de todo tipo de queixas e obsessões que as pessoas têm. Apesar do fato de que não é um país que esteja em perigo de forma alguma. Não é um país que tenha sofrido qualquer trauma. Não é um país onde houve, sabe, conflitos e divisões étnicas ou religiosas acentuadas. É historicamente sem precedentes que um país como esse, vamos acrescentar a isso sua tradição de 240, 230 anos de democracia constitucional, deveria de fato optar pelo fascismo, que é o que está acontecendo. Então, quero dizer, a questão é que o que muitas pessoas fizeram foi expressar uma queixa sobre imigração, que, aliás, é muito exagerada em termos de relevância para a maioria das pessoas nos Estados Unidos. Se eu tenho uma queixa sobre toda a bobagem que está acontecendo, não só em campi e universidades, mas também em outros lugares, com banheiros transgêneros e blá blá blá, etc, etc. Os Estados Unidos estão repletos de todas essas obsessões. Em uma sociedade que em grande parte agora é nihilista, as pessoas se entregam atribuindo significado pessoal e importância a muitas dessas coisas. Então muitos de vocês, bem, eles fizeram isso. Trump apareceu, deu voz a algumas dessas queixas e eles disseram, ótimo, cara, ele é o nosso homem. Sem pensar realmente em quem esse homem é de verdade, sem pensar muito nas coisas absurdas que ele diz, sem pensar nas 23 testemunhas que depuseram sobre agressões a mulheres em locais públicos e muitas outras coisas. E isso fica de lado, porque eles estavam fixados em uma ou duas questões específicas. When it comes to the American political establishment,
Quando se trata do establishment político americano, eles realmente se opuseram aos estabelecimentos republicanos, como, por exemplo, os antigos clubes de campo e a comunidade empresarial. Eles não queriam Trump, eles realmente se opuseram a ele. Mas quando ficou claro em 2016 que ele seria indicado e tinha chance de vencer, eles embarcaram na onda. E desde então, não houve nenhuma oposição séria de qualquer tipo por parte das elites republicanas tradicionais ao Trump. Isso é clássico, não é algo exclusivamente americano. Se olharmos para a história do século XX, vemos regimes autocráticos, em particular regimes fascistas na Europa Central e Oriental, Itália, Espanha, etc. Italy, Spain, etc. And the old conservative establishment E o velho establishment conservador está sempre pronto, no fim das contas, para fazer as pazes e se reconciliar com o líder da massa, seja Mussolini, seja Hitler, seja Franco ou qualquer um dos outros lugares na Europa Oriental. E não vamos esquecer que Lloyd Blankfein, o ex-chefe do Goldman Sachs, uma pessoa de influência extraordinária, afirmou em mais de uma ocasião que se a disputa fosse entre Donald Trump e Bernie Sanders, que então buscava a indicação, fosse em 2016 ou 2020, ele definitivamente votaria em Trump. Bernie Sanders, na visão dele, era uma ameaça maior ao país. Não, esses caras realmente não pensam em termos de país. Para ele, para o Goldman Sachs, para as finanças predatórias, Bernie Sanders não passava de um democrata do New Deal, certo? Mas ele era visto por Blankfein e seus colegas como uma ameaça maior. Sim, quero dizer, internamente os Estados Unidos neste momento se transformaram em uma oligarquia, certo? Onde de fato, a elite do poder e a elite do dinheiro tem a palavra final, certo? E a eleição na qual as pessoas podem participar é então uma eleição que literalmente te dá a escolha entre Donald Trump e Kamala Harris. Quero dizer, eu nunca teria querido ser americano nesse momento. Basicamente, é o sistema te dizendo qual veneno você quer. Mas se abstrairmos disso e voltarmos aos Estados Unidos como uma entidade política, em que o Sr. Trump é realmente apenas um entre muitos dentro do sistema, e um entre muitos em uma sucessão de ocupantes do cargo, certo? E o que está ficando claro agora é que ele não vai mudar o rumo. Ele só vai tirar, digamos, esse véu de pretensão nas relações internacionais e renomear o Departamento de Defesa para Departamento de Guerra, certo? E, de certa forma, nos dá essa clareza sobre o que é a minha instituição. Então, como você está vendo essa situação continuar agora? Bem, são duas coisas raras. Primeiro, quando falamos de política externa, sim, há mais continuidade do que mudança, exceto que o nível de pura incompetência e estupidez aumentou. Considerando o tipo de pessoas, quem é o presidente e as pessoas ao seu redor, isso é totalmente compreensível. A mudança revolucionária está ocorrendo nos Estados Unidos. E os Estados Unidos, em certos aspectos, por medidas objetivas, já não são mais uma democracia constitucional. As violações da lei, dos precedentes, o abuso de poder, são tão evidentes, tão generalizados, atingindo um dos princípios mais fundamentais da vida pública americana, que isso de fato constitui uma revolução. E para mim, não faz diferença se os democratas conseguirem uma pequena maioria nas eleições de meio de mandato. Trump simplesmente vai passar por cima deles. Ele vai governar por meio de decretos executivos. Ele já conta com uma Suprema Corte que vai aprovar praticamente tudo o que ele fizer. O Congresso não o desafia, mesmo quando ele viola a separação constitucional de poderes. A maioria das pessoas não percebe que existe, de fato, uma cláusula na Constituição dos Estados Unidos que diz que o Congresso, e somente o Congresso, pode impor tarifas sobre importações no comércio nacional. Portanto, tudo que Trump tem feito com tarifas é manifestamente e abertamente inconstitucional. Agora, os tribunais têm sido muito lentos em responder a contestações com base nisso. E o Congresso, claro, agora comandado pelos republicanos, demonstra uma disciplina que lembra os membros do antigo Soviete Supremo.
Não por medo de perderem a vida, mas simplesmente por medo de perderem seus empregos, de serem desafiados nas primárias e terem que ganhar a vida honestamente em vez de fingirem ser estadistas em Washington. Mas os democratas desapareceram. Não há liderança democrata. Não há desafio democrata. Esses dois homens, Schumer, que é um dos principais democratas no Senado, e Jeffries na Câmara, são apenas oportunistas políticos, homens fracos e submissos que não têm nem coragem nem convicção para desafiar um valentão como Trump. Like Trump. So, any notion that Portanto, qualquer ideia de que os Estados Unidos e o sistema político americano vão retornar, ou mesmo se você quiser ser realmente pessimista, poderiam retornar ao status quo anterior, digamos, antes de 2016, eu pessoalmente acho totalmente irrealista. A questão é até onde esse movimento em direção à autocracia, ou ao fascismo, no estilo americano, vai chegar e se terá sucesso. Essa é realmente a grande dúvida. E o que isso significa em termos de política externa é muito, muito difícil de dizer, porque as conexões são, bem, não são óbvias nem tangíveis. Acho que elas estão mais relacionadas ao estado de espírito das pessoas. Claro, quando alguém está obcecado pelo poder, quando assume poderes que equivalem a uma ditadura, a tendência de abusar deles se manifesta em todas as áreas, seja em casa ou lidando com estrangeiros e outros estados. with foreigners and other states. But don't you think that, Mas você não acha que, sabe, certos instrumentos de poder da política externa dos Estados Unidos vão acabar desaparecendo por causa disso? Quero dizer, no momento ainda estamos em um ponto em que os europeus, por exemplo, fingem que o que acabou de ser exposto não está acontecendo, ou que dá para esperar de novo e que tudo ficará bem. Quero dizer, os Estados Unidos, o papai vai voltar e o papai vai cuidar de tudo, certo? E a aliança transatlântica é inquebrável, a aliança mais forte do mundo. Eles ainda vivem com essa ideia de que o mundo transatlântico ainda existe e que esses valores ainda são compartilhados. E os europeus também estão seguindo um caminho muito sombrio, mas, na minha opinião, um tipo de caminho sombrio diferente. E outra coisa é que, claro, os Estados Unidos exploraram essa imagem de democracia perfeita por muito tempo para desenvolver parte de seu poder brando. Quero dizer, veja a sede das Nações Unidas. Pela primeira vez as pessoas estão dizendo, olha, não podemos mais usar Nova York. Simplesmente se tornou insustentável. Então agora existem coisas, acredito, escapando das mãos dos Estados Unidos. Como você vê que a mudança interna impacta essa capacidade de interagir com o sistema internacional dos Estados Unidos? Bem, eu acho que, como disse há pouco, em termos de temperamento, atitude, o prazer pelo poder e o uso e abuso do poder, há mais do que uma complementaridade. Há uma semelhança na postura do presidente, da administração e, portanto, do país, em como se lida com questões tanto internas quanto externas. O que é lamentável é que não é tão difícil perceber que mais adiante os Estados Unidos vão sair perdendo. Perdendo em relação à sua própria ambição. Voltando, como dissemos, a 1991 e Paul Wolfowitz. E a ambição, a derrota da grande maioria da comunidade política americana hoje é a manutenção da hegemonia americana. Is the maintenance of American hegemony. That clearly is an impossibility. Isso é claramente uma impossibilidade. No curto prazo, você pode se safar de todo tipo de coisa por causa da sua audácia, da sua disposição em usar força bruta, novamente, o Oriente Médio, e porque algumas das outras partes, que já enfrentam tensões consideráveis e crescentes, não querem um confronto aberto. A liderança da China não quer um confronto militar com os Estados Unidos, e é por isso que eles permitem que os Estados Unidos façam coisas como, na prática, a revogação unilateral do Tratado de 1999, que reconhecia e consagrava a política de uma só China. Putin nunca quis um rompimento com os Estados Unidos. Na verdade, ele assumiu essa tarefa e foi criticado em casa, não apenas pelos militares, mas por outros, que dizem que ele é excessivamente conciliador, tanto antes de Trump
quanto antes da Ucrânia, e certamente durante a Ucrânia. Quero dizer, há algumas razões bastante sensatas para isso. Uma delas é pelo que entendo, e de acordo com alguém como John Helmer, que faz as reportagens mais sofisticadas e informadas em Moscou, existem grandes diferenças entre os elementos da elite russa. Além disso, Putin tem sofrido certa pressão de líderes de países como Modi e Lula para encontrar, se possível, alguma forma de pôr fim à guerra na Ucrânia. Então ele teve que demonstrar, em resposta às propostas de paz infladas de Trump, uma disposição para negociar. Mas quero dizer, o terceiro elemento, que acho que é demonstrável, é que Putin nunca quis romper com o Ocidente. Ele nunca quis entrar em uma rivalidade com o Ocidente, nem com os Estados Unidos, nem com a Europa Ocidental, nem com o Ocidente em geral. E ele manteve, em sua própria mente, acredito, a esperança de que poderia ser encontrado algum tipo de modus operandi em que a Rússia tivesse um lugar legítimo no cenário europeu e fosse reconhecida por ter sua própria orientação e interesses. Mas nada disso representaria qualquer tipo de ameaça ao Ocidente. E claro, todas as suas investidas, voltando até mesmo ao seu discurso em 2007 na Conferência de Segurança de Munique, que irritou tanta gente, nunca indicaram o contrário. Sua referência aos países ocidentais, o termo que ele usou foi parceiros, continuou até o final de 2021 e o início da guerra na Ucrânia. Mas as pessoas no Ocidente, os chamados líderes, e você está absolutamente certo, quero dizer, o grupo europeu, embora não sejam psicopatas ou fascistas declarados como Trump, vivem em seu próprio mundo de fantasia e são incapazes de se envolver pessoalmente com Putin. E a Rússia como ela é objetivamente, e não como é imaginada, como se fosse uma ameaça assustadora no horizonte. Sim, mas quero dizer, muito disso é arrogância e faz de conta, certo? E toda essa mobilização da população, não é? E então temos a Rússia, que analistas sérios e outros entendem como tendo objetivos multilayered e tendo tido intenções políticas de trabalhar com o Ocidente e construir essa casa europeia comum. Quero dizer, desde Gorbachev, essa ideia estava presente e nunca se tornou realidade, porque o Ocidente não permitiu. Mas vamos apenas falar de mais algumas dessas coisas que estão acontecendo agora. As potências da Europa Ocidental agora estão tentando interceptar petroleiros de forma aberta, certo? Navios russos que transportam petróleo russo a bordo, ou são acusados disso. O que não é crime, segundo o direito internacional, não é crime de forma alguma. Quero dizer, não. Isso é pirataria. É pirataria, certo? E vemos todas essas formas em que essas normas agora estão sendo quebradas, não apenas pelos Estados Unidos, mas também pelos europeus. Sanções secundárias e a autorização para Israel explodir prédios em Gaza e atacar para todos os lados, qualquer um. Ou seja, não só os Atznoas, mas também Israel. Estamos em um momento geral de decadência das normas que nem mesmo o Ocidente queria tocar até agora. É estranho que no ano de 2025 nos vejamos falando em termos spenglerianos e atribuindo significado concreto a expressões como o Ocidente e conflito civilizacional, etc. Mas algo parecido com isso está acontecendo. Isso é mais claramente articulado nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos simplesmente não conseguem tolerar, ou há algo no inconsciente coletivo americano que não consegue tolerar, uma situação em que os Estados Unidos não sejam manifestamente o número um e reconhecidos como tal. Isso entra quase no que eu chamo de psique política deles. Mas essa é a realidade, sabe? E os acontecimentos das últimas gerações resultaram em um grande sentimento de apreensão. Primeiro, houve o 11 de setembro. A importância do 11 de setembro foi que fez os americanos se sentirem vulneráveis de uma forma que não sentiam desde Pearl Harbor. Sim,
A União Soviética poderia destruir os Estados Unidos com armas nucleares, mas isso era algo abstrato. A evidência concreta de que os Estados Unidos não eram invulneráveis foi um verdadeiro choque. A segunda questão, e que realmente impulsionou o início do que agora, há 25 anos, tem sido uma jornada de vingança, foi a guerra ao terror. Não foi uma guerra, nem um esforço para lidar com esses tipos de células de organizações terroristas. Foi uma série de atos de vingança contra povos árabes e muçulmanos. E logo depois isso se somou à sensação de perda de poder. Não apenas vulnerabilidade, mas perda de poder, devido a fracassos. Um fracasso foi no Iraque, e de forma mais aberta e constrangedora no Afeganistão, que foi uma farsa, certo? E junto com isso, veio o reconhecimento de que a China em particular, e a ideia, a imagem se cristalizou até ficar fixa na mente americana, de que a China de fato é capaz de desafiar os Estados Unidos em todos os aspectos. E é como se fosse um tipo de jogo de futebol, sabe? Pelo primeiro lugar, seja lá o que isso signifique, certo? E isso é muito difícil para os americanos, especialmente para as elites americanas. Nesse sentido, são as elites americanas que são responsabilizadas, não pressões que vêm de baixo. É uma ideia que foi cultivada e propagada pelas elites americanas. Assim como elas cultivaram e fomentaram essa imagem do urso russo sanguinário. E não existe uma contranarrativa em lugar nenhum, exceto em sites marginais da internet, sabe? Se você for a qualquer um dos meios de comunicação tradicionais, é uniforme em suas inúmeras expressões do mesmo mundo de fantasia, de viver no mesmo mundo de fantasia, desconectado da realidade. Claro, à medida que avançamos cada vez mais nesse mundo de fantasia, e à medida que o distanciamento entre o mundo de fantasia e a realidade aumenta, os riscos de acontecimentos catastróficos crescem. E estamos vendo isso agora, à medida que os Estados Unidos e o Ocidente tomam medidas cada vez mais perigosas para confrontar fisicamente a Rússia. Quero dizer, de certa forma, os Estados Unidos, em alguns aspectos, têm travado uma guerra contra a Rússia desde fevereiro. Na verdade, o planejamento começou antes de fevereiro de 2022. São armas americanas, são instrutores americanos, são os Estados Unidos. No Pentágono, cada ofensiva ucraniana foi planejada. São os Estados Unidos que trabalham lado a lado, fisicamente no terreno, com a inteligência ucraniana. São os Estados Unidos, a CIA, que montaram 13 bases ao longo da fronteira com a Rússia para fornecer inteligência diária, incluindo inteligência tática, aos ucranianos. E agora são os Estados Unidos que vão ajudar a Ucrânia a lançar ataques em território russo com equipamentos americanos. E os europeus, em sua total insensatez, se juntando a esse jogo incrivelmente perigoso com outro fantasista, Emmanuel Macron, que agora faz a Marinha Francesa cometer atos de pirataria ao interceptar embarcações comerciais em águas internacionais, simplesmente porque estão transportando armas, que o Sr. Macron declarou unilateralmente que deveriam ser proibidas. E assim estamos indo cada vez mais longe, eu digo, em direção a um beco sem saída. Estamos apenas indo para um beco sem saída, que termina com a gente batendo de frente no muro ao final do cul-de-sac. Sim, mas isso quero dizer, nós que vemos esse beco sem saída se aproximando e aquele trem indo direto para lá, adoraríamos avisar os motoristas que, sabe, está bem ali. Quero dizer, vocês realmente precisam tomar cuidado com isso. Mas sabe, o que me fascina no momento é que nós, apesar de tudo o que está acontecendo, ainda vemos que isso não é apenas um empreendimento dos Estados Unidos, certo? É transatlântico, é europeu, na falta de uma palavra melhor, talvez possamos usar o termo que Richard Sakwa usa. Ele usa o ocidente político para distinguir esse grupo de pessoas e esse grupo de países que tem uma maneira muito particular de se organizar.
that have a very particular way of organizing themselves, they used to pretend that they were Eles costumavam fingir que eram, sabe, nações independentes que se uniam por causa de valores compartilhados e blá blá blá. E agora já sabemos que não. Isso é apenas a velha integração do império e a estruturação do império, com satélites girando ao redor do centro e assim por diante. Sabe, são apenas mecanismos de controle e, claro, também de benefícios mútuos, onde as elites na Europa são elevadas a posições mais altas, como se tornar secretário-geral da OTAN e coisas do tipo. E, portanto, você tem um mecanismo, como o Carl Bildt. Mas agora o sistema precisa reprimir sua própria retórica para manter viva a aparência, certo? Então agora temos que fingir que genocídio é autodefesa. Temos que fingir que proibir partidos políticos na Europa é fortalecer a democracia. Temos que fingir que nos Estados Unidos, desmontar o sistema faz parte do rejuvenescimento da democracia. E isso só piora cada vez mais. E claro, tudo isso acaba levando à guerra. Leva à guerra externamente e leva à guerra e agitação civil internamente. Mas o sistema precisa reprimir cada vez mais a si mesmo. Você acha que essa clareza que estamos tendo agora vai realmente levar a uma reavaliação interna? Eventualmente, não só nos Estados Unidos, mas talvez entre os europeus, australianos e neozelandeses? Bem, acho que sua descrição das coisas é muito perspicaz e absolutamente, você sabe, correta. Acho que em dois níveis, quero dizer, você obviamente conhece a Europa melhor do que eu. E afinal, a Suíça faz parte da Europa, mesmo que você esteja morando atualmente no Japão. Quero dizer, a estranheza novamente, aqui estamos falando de um fenômeno de elite, é que a maior parte da classe política da Europa Ocidental está bastante confortável com, e até mesmo receptiva, a que equivale a um confronto, ainda que discreto por enquanto, entre o Ocidente e o resto. E você sabe, as formas mais extremas disso são chamadas de nostalgia britânica pelo Raj, pelo Império, etc. Mas uma versão estranha disso parece estar permeando grande parte da Europa. O Sr. Metz, na Alemanha, vê a Alemanha como defensora da cultura ocidental, ou do cristianismo ocidental, contra os eslavos bárbaros do leste. Macron vive em seu próprio mundo de fantasia, querendo ser um terceiro império ou algo assim. Quanto a esse personagem lamentável em Londres, quero dizer, você olha para essas pessoas e não só elas não têm senso de responsabilidade, não só lhes falta qualquer qualidade de estadista, não só vivem no que se tornou um mundo de fantasia coletiva, não só estão fazendo coisas ou seguindo um caminho que obviamente vai levar ao fracasso, ou coisa pior, mas também são profundamente impopulares. Se você somar as avaliações favoráveis do Sr. Scholz, do Sr. Macron e do Sr. Metz, elas ficam, no total, vários pontos abaixo das de Putin em Moscou. Cumulatively below that of Mr. Putin in Moscow. And yet these bizarre people believe that the Russian... E ainda assim, essas pessoas bizarras acreditam que o povo russo, os russos, vai se levantar contra Putin se apenas conseguirmos reduzir as receitas do petróleo. Quero dizer, isso é patológico de certa forma. E agora, claro, todos eles se apoiam mutuamente. É quase um consórcio de pseudo-autocratas extremamente impopulares cujo único interesse é permanecer no poder. Outro ponto que você menciona é que há grandes segmentos da população que aparentemente estão se tornando desiludidos, especialmente na Espanha e na Itália, e na Alemanha, começando na França. Na Inglaterra, você tem essas manifestações massivas, não só sobre a Ucrânia, mas também em relação ao genocídio. E eles simplesmente ignoram. Simplesmente ignoram. Você pode ter 500 mil de pessoas nas ruas de Londres, e isso vira notícia por nem 24 horas. 18 horas. E depois, egmus, nenhoputinti. It's ignored. No, nothing good can possibly come of that. I mean, and what's going to come of it, I think, is a rise. Quero dizer, o que vai acontecer, na minha opinião, é o surgimento de movimentos autocráticos ao estilo MAGA, ou como você quiser chamá-los, como na Alemanha, certo? Como a Le Pen na França, certo? E eles podem, como o Farage na Inglaterra, que agora nas pesquisas recebe mais apoio do que tanto os conservadores quanto os trabalhistas.
E se uma eleição fosse realizada amanhã, com tantas pessoas dispostas a agir de acordo com suas preferências declaradas, ele ganharia com ampla maioria. Então eu acho que essas pessoas deveriam ser responsabilizadas não apenas por levar seus países ao desastre internacionalmente, mas também por corromper e minar suas próprias instituições democráticas. Então é um momento muito, muito estranho. Eu meio que sabe, eu não quero me alongar, deixe-me só fazer mais um breve comentário. É sobre o assunto. Isso é anormal. This is abnormal. It's abnormal both in terms of logic, as we understand it. É anormal, tanto em termos de lógica, como entendemos a partir da teoria política, sociologia, antropologia, seja o que for. E não há precedente histórico para o que está acontecendo nos Estados Unidos, ou francamente na Europa Ocidental, de certa forma. Em segundo lugar, a reação normal diante de coisas que não entendemos, coisas fora do comum, é vê-las de fato como resultado de algum tipo de força sobrenatural. Foi isso que nossos ancestrais do Paleolítico e do Neolítico fizeram. Eles povoaram o mundo com espíritos, deuses e deusas para explicar tudo o que acontecia. Secas, enchentes, raios e assim por diante. Nós fazemos justamente o oposto. Estamos vendo todas essas coisas bizarras, perigosas, grotescas e nos recusamos a reconhecê-las como tal, tendendo a normalizá-las. Isso certamente é verdade na atitude, resposta e cobertura americana sobre Donald Trump. Um homem que está dando passos rápidos para transformar os Estados Unidos em alguma versão de autocracia fascista. E uma instituição após a outra simplesmente se dobra, como se isso fosse algo parecido com um jogo normal de pressão política. As universidades cedem, os tribunais inferiores cedem, as associações civis cedem, a Associação Médica Americana, a Ordem dos Advogados dos Estados Unidos. As igrejas permanecem em silêncio. Na prática, o país está passando de fato por uma revolução, e as pessoas se esforçam para evitar a conclusão óbvia de que isso não está nem um pouco dentro do que poderíamos considerar normal. Olha, sim. E quanto mais você tenta fingir que as coisas estão normais, e quanto mais tenta conter a água que está subindo, quero dizer, especialmente para os europeus, pior a enchente vai ficar. Então, Michael, desculpe terminar com uma nota pessimista, mas fico feliz por ter conseguido ouvir sua perspectiva sobre o que está acontecendo. Se as pessoas quiserem ler mais sobre o que você escreve, onde elas devem procurar? Bem, acho que ainda não tenho um site. Não tenho um URL. Então a única maneira de fazer isso é se você não se importar, se eles quiserem, eu vou te enviar o e-mail deles e vou colocá-los na minha lista e enviar algumas coisas para eles. Ah, aliás, deixa eu mencionar outra coisa a esse respeito. Eu tenho uma fotocópia do memorando original do Wolfowitz, incluindo anotações a lápis nas margens. Sério, sim. Recebi de alguém numa noite muito escura, em um banco no Rock Creek Park, de uma pessoa que falava com um forte sotaque eslavo. Ok, você pode, vou te enviar por curiosidade. Obrigado. E se alguém quiser ver, se você não se importar de ser incomodado. Quem quiser ler mais do Michael, ele envia boletins informativos. Me avise, ou avise a ele. O e-mail dele está disponível online. Certo. E então vamos resolver dessa forma. Michael Brenner, muito obrigado pelo seu tempo hoje. Foi um prazer novamente. Tudo de bom, Pascal.